Boa tarde, Rádio Barreirinha! Estamos aqui no programa Conexão Novo Mundo para mais uma tarde de pura conexão. Vamos estar aqui falando sobre os nossos cooperados, da cooperativa Conexão Novo Mundo. Afinal de contas, ser cooperado significa estarmos todos juntos e ligados a um processo muito interessante e a um propósito muito maior. Qual é o nosso propósito? Levar para até vocês conhecimento, desenvolvimento humano, informações e trazer, claro, aquela alegria e aquele sentimento de que tudo pode acontecer. A gente nunca sabe qual está o nosso momento, o que pode surgir do dia para a noite. Pois bem, hoje é dia 9 de junho, estamos aí próximos, muito perto do Dia dos Namorados. E hoje, na realidade, eu vim aqui trazer para vocês todos os, digamos assim, os presentes carinhosos que nós podemos dar agora no dia 12 de junho para os nossos, quem está apaixonado. E você, está apaixonado? Manda uma mensagem para a gente, converse conosco, fale aquilo que você está esperando. Nós estamos tão acostumados, vamos dizer assim, com os presentes tradicionais, que quando a gente coloca um presente diferente, aquela pessoa que é presenteada, ela percebe que você conhece, que você faz todo aquele trabalho de uma forma tão diferente, tão gostosa, e que é pessoal. O que o seu companheiro e sua companheira está precisando? O que ela gostaria, ele gostaria de estar recebendo aí de presente do Dia dos Namorados? Gostaram da ideia? Vamos ver quais são as opções que a gente pode estar aqui dando para vocês? Repito, o que mais faz sentido é quando a gente sabe o que a gente está tratando, o que a gente pode fazer. E por que a gente fala de presente e fala como pode se desenvolver? Pense o seguinte: quando você conhece a pessoa, você sabe aquele presente que você pode dar. E tem mais. Além de você conhecer esse presente, você também tem uma outra possibilidade. Sabe qual é essa possibilidade? De você personalizar, fazer algo direcionado para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que está ali com você. E esse sentimento de saber, de reconhecer, de entender o que o outro precisa, com certeza, nunca mais será esquecido. Então, eu vou começar aqui com vocês, quando a gente fala de presentes que nós vamos poder passar para vocês, olha só, nós temos uma cooperada chamada Denise Fonseca. E o que ela faz? Ela tem a especialidade dela é a gestão de conflitos. É como você fazer, administrar, dar ideias de como você acontece os seus relacionamentos. E aí ela tem um produto chamado harmonização de conflitos. Olha só que interessante. O que ela fala? Primeiro, ela fala o seguinte: presenteie com amor, conexão e transformação. Olha só. Ofereça a oportunidade de fortalecer o amor, melhorar o diálogo e viver uma relação mais leve e harmoniosa. A proposta da harmonização de conflitos é incrível. Uma sessão com um dos parceiros, seja homem ou mulher. A outra sessão com outro parceiro. E depois, uma sessão com os dois, com o casal. Imagina a sensação de você saber aonde está o problema e como que pode resolver através de uma conversa com um, conversa com o outro e depois os dois juntos. Tudo isso, ou presencial ou online, e para caber na rotina e na necessidade de cada um de vocês. Porque amar também é cuidar da relação, evoluir juntos e construir um caminho de mais compreensão e parceria. Sentiram a pegada? Entenderam como vai ser muito importante? Você que não sabe o que está para o seu namorado ou namorada, está aí, ó. Fale com a Denise Fonseca. Entre no Instagram dela e descubra aquilo que pode ser feito. Ela deixou um contato, ela é de São Lourenço, então, a Rádio Barreirinha, ela está na Europa, mas também está aqui no Brasil. Se você está ouvindo, entre em contato com a Denise. Ela deixou o contato dela do WhatsApp, vamos lá? Mais 55, estamos falando de Brasil, 35 é a região de São Lourenço, Minas Gerais, e o telefone 98884
18h46. E a Denise Fonseca está pronta também, como palestrante, como consultora, para poder ajudar vocês nesse conflito. E gerir tudo isso e trazer algo tão diferente naquilo que nós estamos fazendo, não? Pois bem, esse é o primeiro momento, a primeira oferta, oferecimento do Dia dos Namorados, do presente da Denise. Mas independente de ser nesse dia, em algum momento que você esteja precisando, que tal conversar com ela e ver o que ela pode fazer? Depois da Denise, nós temos também a Kátia Martins Valente. O que ela fala? 2 mentorias de 50 minutos, focando na gestão da comunicação efetiva. Vai ter um livro em PDF, Habilidades de Comunicação Efetiva, Interpessoal e Mercadológica. Ela também é palestrante da nossa querida cooperativa Conexão Novo Mundo. E ela vai fazer com você e com quem você ama as mentorias relacionadas a como a pessoa fala, como ela se comunica. Como que ela pode ajudar nesse seu momento de comunicação efetiva, de conseguir os resultados profissionais ou pessoais que você e o seu companheiro, a sua companheira estão precisando. Vale a pena entrar em contato com a Kátia. A Kátia, ela deixou um Instagram dela para que se possa ter uma informação, mas ela também deixou o celular. Olha só, se você buscar o Instagram, @KátiaMValente.oficial. Tem o e-mail, KMV de Kátia Martins Valente, @KátiaMValente.com.br. E deixou também o seu WhatsApp. 55 Brasil, 11 São Paulo, 992649945. Anotou aí? Então, precisando de alguma coisa de comunicação, é a Kátia que vai te ajudar. Agora temos uma outra pessoa, temos agora um palestrante, que ele também está oferecendo uma mentoria diferenciada. Então, olha só, ele tem uma chamada, que a primeira coisa que o Aníbal Teixeira fala é: está todo mundo aí? Bora lá. Atenção, casais visionários. Essa sessão exclusiva é para quem quer mais do que amar. É para quem quer construir juntos. Olha a importância de a gente estar juntos. E o casal estaria acompanhando tudo isso. Quer deixar o namoro virar conquistas futuras? Você e seu parceiro ou parceira estão prontos para deixar de só pagar boletos e começar a alcançar metas reais? Essa mentoria é única, prática e voltada para quem quer transformar o orçamento em instrumento de crescimento a dois. Os tópicos chaves para a sessão da mentoria: mapa do perfil financeiro do casal, entender quem é quem, ferramentas práticas para identificar e equilibrar os perfis, acordo financeiro combinados que evitam conflitos, como criar regras claras e respeitosas para o dinheiro não virar vilão, definição de liberdade financeira individual sem perder o dinheiro, planejamento de metas a dois, sonhar sozinhos, juntos é estratégico. Planejar juntos é essencial. Ferramentas simples, metas de curto, médio e longo prazo, mais visão do legado familiar. Como montar e revisar no orçamento conjunto. Na prática, fixos, variáveis, supérfluos e margens de manobra. Como transformar o orçamento num aliado de conquistas e não uma prisão. Sonhos grandes exigem planejamento. E essa é a hora de alinhar o coração com a razão. Mas atenção, são facas limitadas, depois só no próximo ciclo. E os primeiros sempre saem na frente. A gente agora com o mentor Aníbal Teixeira, o mentor financonômico, que é assim como ele se representa e traz toda essa construção para nós. Brasil 5511 93001 9883. Aníbal Teixeira também vai poder te ajudar nessa sessão espetacular que vai fazer vocês crescerem juntos. Instagram dele, anibalteixeira.oficial. É outro presente sensacional para o Dia dos Namorados. Nós vamos falar agora da Antônia.
A Antônia Costa Nunes, olha só. Participe do workshop de pré-lançamento do novo livro. Ela deixou um QR Code, mas deixou um contato também. Vou já falar de cara, mais 55 66, porque ela está lá numa cidade chamada Conímbra, no Mato Grosso. 66 99 604 8093. Olha só, quando a gente fala dessa questão do Dia dos Namorados, ela está falando de um exemplar de um livro, de um projeto chamado Quais de Mim Você Procura. É um convite para você entender a si mesma e ao outro, fortalecer vínculos e viver relações mais saudáveis e verdadeiras. Uma leitura que transforma, inspira e aproxima. E melhor, está com preço especial para você presentear quem ama ou até se presentear. Porque amar também é buscar se conhecer e oferecer o seu melhor na relação. Bora dar um livro de presente, ainda ajudar mulheres que estão aí escrevendo. É um livro de só mulheres, com frases de homens que nos apoiam, nos trazem um diferencial nesse projeto maravilhoso. Tem mais? Querem mais? Então vamos lá. Está na hora de a gente ouvir o Luiz Fernando Coelho. Ele também fala de comunicação, assim como a Kátia, mas com uma pegada bem diferente. Ele fala dos problemas de se comunicar. Você entende, quer entender um pouco mais sobre isso? São 3 sessões de 40 minutos. Desculpa. E a mentoria em comunicação com o Luiz Fernando é o presente ideal para quem deseja se expressar com mais clareza, segurança e autenticidade. E carro aqui na garganta? Vamos lá. Amar é se comunicar, amar é trazer para nós todo um sentimento gostoso de entender o que a gente está falando. Sabe aqueles problemas de comunicação? A gente consegue resolver. Quando as brigas não são feitas por causa de uma falha de comunicação, o Ulisses vai dar dicas sensacionais para que você possa relevar e mudar aquilo que você está falando. Nós temos também um outro presente muito especial, que é o da Kátia Giovana Lima. Instagram, @Kátia Giovana Lima, tudo junto. E olha só, o que ela faz isso, né? É uma mentoria de autocuidado, feita sob medida para quem deseja viver uma vida de felicidade, prosperidade e abundância. Receba atenção, cuidados e orientações práticas para se colocar em primeiro lugar, cuidar das suas emoções e transformar sua rotina com mais leveza. As vagas também são limitadas, então aproveite para você poder se inspirar e ter o seu momento de amor próprio. Kátia Giovana Lima, outra cooperada nossa, que também trouxe toda essa movimentação aqui para o Dia dos Namorados. Mas a gente fala tanto de emoção, que tal vocês terem uma palestra, ou que vocês até possam juntar alguns casais e receberem essa palestra de uma forma tão emocionante? Marcelo Souza traz para a gente a palestra 5 emoções básicas do ser humano. E ainda vai ganhar de brinde um maravilhoso e-book que explica direitinho quais são essas 5 emoções e como você pode trazer. Assim como emoções básicas do ser humano, um conteúdo que aprofunda o entendimento sobre raiva, tristeza, medo, alegria e afeto, ajudando a fortalecer relações e construir conexões mais saudáveis. Olha só, como que você entra em contato com o Marcelo. Marcelo Souza, K27, é isso que você encontra no Instagram. E assim você pode entender como que essas emoções vão ajudar você a ser cada vez mais feliz. Nós também temos uma celebração ao amor. Nesse caso, a Étila Thaís traz 2 mapeamentos de linguagens de valorização e uma devolutiva dos mapeamentos. Todos eles estão voltados para a gente se conhecer. Autocuidado também é isso, é ter o nosso próprio autoconhecimento. 2 mapeamentos de linguagens, uma devolutiva e ainda tem um livro, Revolução da Mente.
A chave para uma relação saudável está na comunicação e na valorização diária. Aprendam juntos a se expressar, a reconhecer o que faz o outro, se sentir amado e se fortalecer nessa sua conexão. Essa é a proposta da Étila Thaís, que também é cooperada e já esteve aqui conosco na Rádio Parreirinha várias vezes. Nós temos uma outra mentoria do nosso Carlos Cabreira. O que ele fala? A gente, seu presente, vai perder muito mais. Se conhecer é conquistar bons momentos na vida e com pessoas que você ama. Olha só. Quando a gente fala de amor e fala dessa questão de como a gente pode fazer com que a nossa mente brilhe, o nosso processo brilhe, o que o Carlos Cabreira faz? Ele faz uma constelação familiar que ele entende aquilo que está acontecendo. E quando você se entende, você entende o outro, vocês conseguem ter uma relação muito melhor. Porque o respeito, o entendimento, a família, a cooperação entre as pessoas faz com que tudo isso seja de uma forma muito esplendorosamente falando. Tem mais? É claro que tem. A cooperativa sempre traz muitos presentes e muitas conexões. Eu vou falar agora do meu livro. Meu livro, ele é A Boneca que Mudou o Mundo, que ele fala sobre Emília. Quem de vocês já ouviu falar de Monteiro Lobato e que lembra das travessuras que a Emília fazia no sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu trago uma releitura da Emília, trago para a gente também a sua versão no século XX, no século XXI. E mais, o que ela faz? Tem duas partes o livro, uma parte para os teóricos, aqueles que gostam de literatura brasileira e vão saber desenvolver essa linguagem mais técnica, entender tudo aquilo que estava por trás da obra. E as parte 2, que está aí a fala da Emília, que ela coloca em alguns exemplos no dia a dia. Como será que a Emília estaria hoje falando? O que ela estava questionando? E como seriam as falas do Visconde de Sabugosa, Dona Penta, de Anastácia, Naricinho, Pedrinho e tantos outros personagens. Ainda está tempo de você receber esse livro para você dar de presente para a pessoa que você ama. Onde me achar? @Zuleikatânia _oficial. Mande sua mensagem pelo Instagram que você vai receber esse livro antes do dia 12. Olha lá, hein? Dependendo do dia que você falar e da região que você fala, ainda tá tempo. Algumas regiões eu não vou conseguir atender antes do dia 12, mas com certeza, mande para a gente que a gente vai ter uma postura diferente para vocês conhecerem tudo isso. Por que hoje eu comecei o programa falando do Dia dos Namorados? Exatamente para poder entender por que ele surgiu, como que ele surgiu, por que a gente comemora o Dia dos Namorados? Vocês têm noção? O que aconteceu, por que ele veio, e como que ele pode se transformar em tudo isso que a gente pode, que a gente pensa. Desculpa. Um espirro. Um espirrinho, gente, tem um espirro. Então, agora vamos falar sobre o Dia dos Namorados, que é a questão que a gente estava trazendo hoje aqui. Já falei tantas coisas aqui de presentes que pode citar, então vamos falar. Olha só, Dia dos Namorados é uma das celebrações mais populares no Brasil. E diferente dos outros países, não acontece em fevereiro, porque todo mundo sabe que fevereiro tem um dia de comemoração também em outros países. Aqui no Brasil, é dia 12 de junho, próxima quinta-feira, e tem uma relevância para o comércio, funciona como um dos maiores períodos de vendas, tá? Então, esse é o motivo, né? Qual que é a diferença para os demais países? Que comemoram no dia de São Valentim, daí vem Valentine's Day, vocês já ouviram falar também. E por isso que a gente fica, como que tem uma e tem outra, então vamos explicar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. Então, vamos lá, qual que é a origem? A origem do Dia dos Namorados, na realidade, não tem nada a ver com amor, tá? A data foi inserida no calendário por causa de uma bem-sucedida campanha publicitária. Em 1948, João Dória, proprietário da agência Estante de Propaganda, foi contratado pela loja de departamentos Clipper. Quem é mais antigo vai lembrar a tela, já ouviu falar dela. Para impulsionar as vendas no mês de junho, um mês tradicionalmente fraco para o comércio.
Inspirado pelo Valentine's Day, celebrado nos Estados Unidos e em outros países, Dora desenvolveu uma campanha publicitária para junho com slogans como: "Não é só com beijos que se prova amor. E não se esqueçam, amor com amor se paga." A estratégia impactou o setor na época e foi estabelecida uma data especial para os casais celebrarem o amor. Olha só, uma campanha publicitária. E quanto tempo que ela está aí conosco? E também tem uma questão, né? O dia 12 de junho é resultado das festas católicas, que nós temos Santo Antônio, que é no dia 13, o famoso Santo Casamenteiro, e aí a gente começou, aqui no Brasil, criou essa tradição do dia 12 de junho, ser o Dia dos Namorados. Começou por uma simples campanha publicitária, e olha tudo que conseguiu hoje. Hoje, os namorados, namoradas se encontram, celebram um dia especial para comemorar o amor. Mas a sua origem não foi essa. Agora, vamos voltar na origem do Valentine's Day. O nome remete à Idade Média, que em meados do século III d.C., quando Valentim, um dos bispos da igreja na época, realizava casamentos de jovens apaixonados que queriam consumar o matrimônio. Essas celebrações iam contra as intenções do imperador romano Cláudio II da época, pois, segundo ele, os casamentos eram nocivos a jovens que ingressavam no exército. Ele então proibiu os casamentos, mas Valentim continuou as celebrações. Pouco tempo mais tarde, o bispo foi preso e sentenciado à morte no dia 14 de fevereiro. Especula-se que Valentim trocava bilhetes como uma mulher dentro da prisão. Com seu falecimento, ele se tornou símbolo da união amorosa, não só pela celebração dos casamentos, como também pelas trocas de bilhetes. Nos Estados Unidos, um dos países que comemora o dia do Valentim, São Valentim, é comum intercalar presentes e bilhetes. Diferente do Brasil, no entanto, as celebrações ficam restritas aos românticos apaixonados e se estendem também a entes queridos, não necessariamente parceiros matrimoniais. E aí, você sabia disso? Sabia que nós temos uma história de um bispo que fez com que começasse o Dia dos Namorados? E no Brasil, uma necessidade financeira de comércio que trouxe para junho essa movimentação que nós temos no nosso mercado, e a gente sabe que tem uma movimentação grande voltada para essa nossa intenção, essa nossa vontade, esse nosso amor. Isso brasileiro, nós sabemos que somos pessoas que gostam muito de comemorar o amor. Somos pessoas aquecidas, como o pessoal fala, que nós somos calientes, o pessoal aqui da América do Sul. E é verdade, a recepção que nós temos por aqui é diferente de outros países. Eu já estive em outros países, cada um tem a sua característica própria. O brasileiro gosta do abraço, gosta do beijo, gosta do contato. Em alguns outros países, isso é mais no olhar, no toque de mão. Cada um vai ter o seu jeito diferente, a sua particularidade. Mas celebrar o amor sempre é um momento muito gostoso e muito envolvente. E quando a gente fala de cooperativa Conexão Novo Mundo, o que a gente tem para falar sobre esse amor? Nós vamos falar que todas as nossas coisas que são feitas, o nosso lado racional e o lado emocional, ele traz uma necessidade muito grande de afeição, de colaboração, de afeto e de coordenar tudo isso. Muita gente sabe, já ouviu falar, que nós estamos com uma questão de saúde mental muito forte, muito presente, muito necessária em todas as coisas que nós estamos fazendo. Há até leis aqui no Brasil, a gente tem falado muito aqui, a gente já falou acho que uns 2 ou 3 programas sobre a NR1, que traz a questão de como está a nossa saúde mental e como que ela pode ser feita. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de algo que precisamos tomar conta, do nosso tempo, da nossa forma como nós atuamos perante o mundo. As gerações que estão chegando agora já perceberam a importância dos relacionamentos. E outras gerações anteriores estavam muito mais focadas na questão do financeiro, como conseguir o dinheiro, como ter uma sustentabilidade, como conseguir estar no mundo dependendo da parte do trabalho e do reconhecimento. Também, muitas vertentes, muitos exercícios, muitas provas nós já tivemos, que as oportunidades não são para todos, elas são diferenciadas. Eu gosto de dar um exemplo de uma atividade que eu vi
nas redes sociais e que faz sentido quando a gente pensa em desigualdade social. Então, imagine vocês que vocês vão para uma festa em um local que tenham várias pessoas de vários níveis sociais, de várias classes, de fisionomias diferentes, de nacionalidades, descendências diferentes, e vocês vão fazer uma corrida. Quando a gente está em acampamento, está todo mundo junto, é claro que a gente gosta de fazer essas atividades de correr, e aí tem várias telas, né, que a gente lembra, e estamos no mês junino, e que aqui no Brasil a gente tem muitas atividades assim, então é o pular o saco, né, duas pessoas ali com o pé e o outro dentro de um saco, quem chega primeiro, ou sozinho, ou com duas pessoas. Temos levar a colher com ovo, quem é que consegue levar a colher com ovo sem deixar cair o ovo? E tem a corrida. Então, todo mundo enfileirado no mesmo canto, para chegar até determinado local, e quem quer chegar até lá vai ganhar uma nota de R$ 100, por exemplo, R$ 200, não importa muito o valor da nota, mas sim a intenção do que vai ser feito. Pois bem, enfileira-se todo mundo, não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Todo mundo, pode ser alto, ser baixo, está todo mundo junto. Se está com a família, se está sozinho, e está aí todo mundo enfileirado e vem alguém e fala. Dê um passo para cada pergunta que eu fizer. Se é a sua realidade, se é isso que você vive, ande um passo. Então, começa com perguntas simples, que a gente nem imagina o que seja, né? Mas ele começa falando assim: se você tem irmão, dê um passo. Alguns vão, outros, mas poxa, irmã, eu sou filho único. Mas tudo bem. Sou filha única, tudo bem, vai ter minha chance. Faz a próxima pergunta. Se você mora em casa, não apartamento, dê um passo. Aqueles que já estão à frente continuam lá. Agora, se você não andou, você vai andar, você continua até onde você está, você não tem que voltar para trás, sempre que para frente. Se você mora em casa, dê um passo. Se seus pais, os dois, pai e mãe, estão vivos, dê um passo. Se você foi criado pelos seus pais, dê mais um passo à frente. Se você estudou em uma escola particular, dê um passo à frente. Se você fez universidade, dê um passo à frente. Se você é branco, dê um passo à frente. Se você ganhou uma herança, se você é herdeiro ou herdeira, dê um passo. Agora, eu quero que todo mundo que está aqui olhando para mim, vire-se e veja quantas pessoas que estão atrás de você. Quando acontece isso, as pessoas param e ficam olhando quem está para trás. E verifica que são coisas que não dependem da pessoa. A pessoa tem irmão ou não tem irmão, depende dos pais, se os pais quiseram, ou se tiveram, quantos pais também não quiseram mais de um filho, de repente perdeu o filho no meio do caminho, sofreu um aborto natural ou não, enfim. Quantas pessoas que moram numa casa, que não moram no apartamento, que depende do que os pais fizeram. Nascer branco, ou qualquer outra cor, amarelo, ou negro, preto, mulato, não interfere. Não é algo que você faz. Quando você é pequeno, você vai estudar numa escola particular ou pública, depende de quem está cuidando de você. Se você tem avós, a sua estrutura familiar ela foi melhor adequada, porque cuidou de você também junto com seus pais e sua mãe. Tudo isso que fez não é mérito seu. Nenhuma dessas perguntas é porque você trabalhou muito, ou porque você estudou, porque você... Não é mérito seu. Se não é mérito seu, como que pode dizer que nós estamos numa sociedade no qual todos têm a mesma oportunidade? Não é assim que acontece, não é assim que funciona.
Quando a gente tem a consciência disso, e a gente percebe o que pode ser feito, para quem que você acha que merece aqueles R$ 100? Aquele que respondeu todas as perguntas e está a um passo de pegar o dinheiro que está na mão de quem está falando? Ou aqueles que estão lá atrás, que tem que vir correndo para poder vir? O esforço da desigualdade social tem que ser muito maior do que aqueles que já estão naquele movimento. Por isso que quando a gente fala de desigualdade, a gente cria essa questão de tem pessoas que precisam trabalhar muito para ter o pão nosso de cada dia. Tem outras que precisam trabalhar pouco para conseguir um diferencial no dinheiro que está recebendo, na valorização daquilo que faz. Quando a gente fala em desigualdade social, nós estamos falando também da saúde mental. E aí vale para os dois lados. Nós temos pessoas que estão em estado de vulnerabilidade econômica e que têm uma saúde mental extraordinária. Tem outras que estão nesse estado e que a saúde mental estão abaladas. Quando a gente fala também de quem tem uma condição financeira melhor, nós também temos pessoas que estão muito bem e outras que estão abaladas. Por isso que suicídio não se tem para um lado ou para o outro. Não é só pobre, não é só rico, não é mais ou menos, não é só homem, não é mulher, não é jovem, não é adulto, não é criança. Suicídio acontece em todos os momentos, todos os dias, em várias faixas, em várias situações. Mas o que se constatou? Que tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental, com a forma que a gente escolheu a viver, com o propósito que nós temos na nossa vida e como que a gente pode modificar tudo isso no seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então, você, caro ouvinte da Rádio Parreirinha, se você percebe que você está precisando de ajuda, peça ajuda. Não se sinta sozinho. Essa questão da saúde mental, ela é tão relevante que existe tantas pessoas, tantos terapeutas, tantos psicólogos, psicanalistas, tantas pessoas do bem que eu falo, pessoas que sabem saber, que saibam ouvir, estudam uma coisa chamada, fugiu o nome, já volta, escutativa. Quando você escuta as outras pessoas, você começa a ter visões que você não percebe. Quando eu falo nas minhas mentorias sobre gestão do tempo, eu costumo dizer sobre a nossa visão holística. O que é essa terapia holística e essa visão holística? É quando você percebe, você sai fora do problema e você vai ter uma visão do lado de fora. Uma visão bem ampla de tudo aquilo que pode ser feito. E que você está vivendo e, de repente, outras pessoas estão vivendo também. Esse movimento de se ter uma visão daquilo que está do lado de fora, é como se você viesse por cima. Se você estivesse em cima de um prédio, olhando para baixo, você estaria vendo a sua vida passar. O que ela está fazendo, o que você está fazendo com ela. Quando você consegue ter uma visão de fora para dentro, você começa a perceber que tem coisas do lado de fora que não te interessa. Que não vai fazer a mínima diferença se você tem ou se você não tem. Que o que vai valer a pena realmente é quando você sabe aquilo que você quer fazer e você tem um conhecimento tão profundo que você modifica tudo isso. E quando você entende que tem coisas que não vale a pena, que você não precisa se preocupar, que isso vai passar naturalmente, por que se preocupar? Preocupação. Preocupação. Não precisa se desgastar tanto relacionado com isso. Nós temos momentos que a gente não consegue enxergar e que a gente acredita que o buraco está tão fundo que você não consegue sair de lá. Tem um livro e um filme que eu vou passar para vocês aqui, se vocês entenderem essa questão do poço sem fundo. O filme é O Código da Vinci, de Dan Brown, e no cinema ele é representado pelo Tom Hanks, que aparece o seguinte, que ele tem muito medo de ficar no lugar escuro, e em algum momento alguém ele conta o que aconteceu, que quando ele era criança, a bola, ele foi correr atrás de uma bola, ele morava numa fazenda,
um campo aberto e tinha um fosso, ele caiu nesse fosso. E ele passou a noite toda lá gritando, pedindo ajuda, gritando, pedindo ajuda, pedindo para Deus que ele queria voltar a ver o pai, ver a mãe, queria ver o cachorro. E, e ali esse sentimento é algo que traz para ele para a vida inteira. Quando ele está com alguns momentos assim, de o elevador, ele prefere de escada, porque lembra, traz tudo isso de ele ter ficado sozinho. O que faz uma pessoa, quando ela está no fundo do poço, ela poder voltar? Foi o que ele fez. Ele pediu para Deus, para ele voltar a ver o pai, para ele voltar a ver a mãe, para ele voltar a ver o cachorro. As coisas do lado de fora faziam com que o sentimento que ele tinha, ele estava pedindo para voltar, porque ele queria ter isso de novo. Olha só que interessante. Quando a gente fala de visão holística, é assim, o que o mundo faz com que você queira estar nele? Vai depender de coisas externas, vai, mas vai depender da sua decisão interna, do seu autoconhecimento, daquilo que realmente vale a pena. E o que vale a pena para você? Tantas coisas a gente pode falar que vale a pena, e tantas coisas a gente pode ser que não vale a pena. O que impera, o que traz, o que faz a diferença é o seu sentimento e a sua vontade de aprender e de saber que estamos aqui de passagem, sim, mas que nós podemos trazer o nosso conhecimento e a nossa vontade para outro patamar, para um patamar mais aberto, um patamar mais livre, um patamar mais solto, e principalmente o seu patamar, não o patamar de outra pessoa ou do que outra pessoa pode fazer. O importante realmente é você entender que tudo pode ser diferente. E quando a gente também fala nessa questão do que pode ser feito e o que não pode ser feito, nós temos algumas estratégias que fazem a diferença em tudo aquilo que a gente está falando, em tudo aquilo que a gente está vendo. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós precisamos saber que é importante nós termos essas vieses traçadas de uma forma bem objetiva, bem dinâmica, bem convincente. E, acima de tudo, uma personalidade ativa, uma personalidade que faz com que a gente queira mais, com que a gente faça mais, e que a gente transforme tudo aquilo que nós estávamos pensando em algo forte, poderoso, criativo. E quando a gente fala de gestão de tempo, tem tantas técnicas que nós podemos usar, que nós podemos entender, interpretar e fazer com que ela fique diferente. Diferente como? Diferente no nosso dia a dia. E aí, o pessoal começa a falar em receitas de bolo. Será? Será que nós precisamos ter receitas de bolo para tudo aquilo que a gente faz? Boa pergunta, né? Como que a gente pode resolver tudo isso? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é assim, que não existe algo que se possa ser feito igual para todo mundo. Cada pessoa, cada jeito de ser, cada vontade que nós temos, ela é direcionada para uma verdade individual, uma verdade que só importa realmente para nós e não para as outras pessoas. Quando a gente pensa em algo mais definitivo, a gente começa a perceber que existem sim coisas diferentes que a gente pode estar desenvolvendo. Então, é fácil, é muito fácil a gente perceber algo inusitado, desde que a gente esteja atento para isso. Então, quando a gente fala de tempo, são muitas tarefas, são muitos afazeres que preenchem todo dia. Tem coisas que ficam pendentes para o dia seguinte, contas em atraso, ora essas intermináveis, e sem tempo para se cuidar, para se divertir, para viver. Esse é um problema muito mais comum do que a gente possa imaginar. Quer seja no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, entre amigos, a questão do tempo sempre é um foco de insatisfação. Quem nunca deixou de fazer algo por falta de tempo? A grande questão é que a gente precisa reconhecer que não conseguimos controlar o tempo. Esse é o primeiro passo para a gente poder controlar. Parece um pico, né?
Mas não é, não. Primeiro, a gente tem que entender o que o tempo representa para nós. E o que o tempo faz com as nossas vidas. Então, a gente pode dizer que ele começa de uma forma muito inesperada. Mal nascemos e o nosso tempo já começa a correr. E nós não damos conta disso, porque nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. E esse meio da jornada é o que vai ser importante para nós. O tempo vai, o tempo vem, a sociedade inteira mostra essa preocupação com o tempo. E aí a gente já viu até trechos de músicas que falam sobre isso, né? E filmes, desenho animado, são tantas formas que se expressam isso, que fica muito fácil ver isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em música, devia ter amado mais, ter deixado de lado os problemas pequenos, ter visto o sol nascer, e termina essa música falando que o sol está entardecente, está indo embora, como se fosse um ciclo da nossa vida, né? O nascer do sol e o término do sol. Toda essa estrutura nos faz perceber uma coisa muito importante. Por que a gente desperdiça tanto tempo com coisas que não interessam e coisas que a gente não estava precisando fazer? A gente podia fazer diferente, né? O tempo do relógio vai sumindo, vai saindo de nossas vidas e a gente perde o tempo. Não tem como pegar ele de volta, não volta. Não temos uma máquina do tempo que possa trazer o tempo de volta. Perdeu, perdeu. Tem outra música do Legião Urbana que ela também fala assim, ó, todos os dias antes de dormir, eu lembro e esqueço como foi o dia. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Não tenho tempo para parar, pensar naquilo que eu fiz e naquilo que eu quero fazer. E sigo aquilo de uma forma totalmente descontrolada, sem perceber tudo aquilo que eu mesmo, estou perdendo. Deixa a fita me levar, do Zeca Pacotinho, enquanto ele fala isso, ele está falando que o seguinte, que ele entende o tempo, sim, que ele está propício para o tempo, mas que deixa a fita levar, porque as coisas acontecem numa velocidade que nem sempre ele pode controlar tudo. Então, o controle do tempo é aceitar aquilo que está acontecendo, sem precisar se preocupar muito, sem se preocupar em colocar energia tão grande em algo que possa prejudicar depois sua própria vida. Quantas vezes você está dentro de uma empresa, o seu tio, o seu trabalho, você acabou de sair da empresa e pensa, nossa, parece que eu não fiz nada. E, no entanto, quantas coisas a gente fez e não percebe? Ou quantas coisas deveria ter feito e você não fez, porque desperdiçou o tempo. Nada contra a gente bater papo, conversar, pelo contrário, é uma vontade, é um desejo. É aquilo que a gente precisa fazer de uma forma tão tranquila, tão sábia, tão gratificante. Quando entramos na internet para encaminhar currículo, quando a gente entra para olhar as redes sociais, quando a gente faz tudo isso com consciência, tudo bem. O problema é quando a gente faz e não percebe. Existem tantos controladores do tempo que podem nos ajudar. Existem tantas ferramentas, um temporizador simples, um alarme. Eu vou ficar hoje, durante X tempo, X minutos, realizando determinada tarefa. Que bom que a tarefa não acabe, porque se ela acabar, você não tem trabalho no dia seguinte. Por isso o trabalho é cíclico. Por isso a vida é cíclica. Por isso que a nossa casa, todos os dias tem coisa para fazer. Todo dia a gente come, todo dia a gente suja, todo dia a gente limpa, todo dia a gente organiza, todo dia a gente desorganiza. A vida é assim. E não é uma rotina, é algo gostoso de ver. Toda essa estrutura do tempo que nós temos, do que a gente pode, o que não pode fazer, ela vai acontecer por causa da nossa divisão do tempo, que ela começou lá atrás, na Revolução Industrial, quando foi definido que nós tínhamos 3 partes. Alguém já ouviu falar, você precisa dormir por 8 horas, o dia dividido em 8 horas. Então, são 3 partes de 8, 8, 8, 16, 16 mais 8, 24, temos as 24 horas. 8 horas de dormir. Alguém hoje dorme 8 horas? Será que dorme menos ou dorme mais? Depende da nossa idade, da onde a gente vive,
de como a gente vive. Esse tempo vai ser modificado, mas quando foi criada a divisão, que nós temos 8 horas de trabalho, foi lá na Revolução Industrial. E daí, a gente tem 8 horas para dormir. Ok. 8 horas de trabalho, quem hoje trabalha 8 horas justinho? Tem gente que trabalha 6 horas, tem gente que trabalha 4 horas, tem gente que trabalha 12 horas. Quantas horas você trabalha? E nós tínhamos 8 horas para o nosso lazer. Só que lá, logo depois da Revolução Industrial, já surgiu outra questão. Que para você continuar no trabalho, você precisava estudar. Se você quisesse ganhar mais, você precisaria ter diplomas. A partir daí, o seu tempo de trabalho continuou 108 horas. Mas o seu lazer foi dividido. Foi dividido com o quê? Suas horas de estudo. Então, estudar passou a ser algo que deveria ser prazeroso. Tem gente que ama estudar, ok. Mas você tem que estudar, você tem que ir no museu, você tem que conhecer as pessoas, você tem que falar, você tem que atender sua família, amigos, tudo isso nas outras 4 horas que sobraram. E o tempo de deslocamento do trabalho até a casa? Isso não está nas 8 horas. O lazer foi sempre colocado como algo de trabalho, como algo necessário e obrigatório. Por isso, que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do desgaste que nós temos em trabalhar demais. Porque é uma realidade que veio crescendo para a gente no século passado. E nós ainda não conseguimos se adaptar a isso. Quando a gente pensa no período que nós tivemos da pandemia, o que aconteceu nesse período? Nós tínhamos mais tempo livre, só que era um tempo livre que você não podia sair, você tinha que ficar dentro de casa. E daí, o que nós fizemos? Era o momento de conectar com a família. E, no entanto, nós nos conectamos com a internet, com os aparelhos tecnológicos, com a vida digital, trabalhando mais, estudando mais e desconectando da nossa família pelos equipamentos que existiam. Então, quando a gente pensa nessa questão do tempo que nós temos que fazer, hoje nós temos uma saúde mental que reconhece, que entende, que primeiro de tudo a gente precisa se autoconhecer. E aí esse autoconhecimento, tem tantas opções. Quando a gente fala de atividade física, a gente está conhecendo o nosso corpo. Quando a gente fala de meditação, a gente está conhecendo o alto. O que a gente fala que é o alto? É a força do universo. Você acredita no que você quiser, na religião que você quiser, ou nem religião, mas existe uma força, existe uma estrutura no alto, que a gente costuma dizer. Isso faz a diferença quando a gente está pensando nisso. Quando a gente fala de estudo, hoje a impressão que a gente tem, quanto mais a gente estuda, mais falta estudo para nós, para desenvolver nossas atividades, para trazer o dinheiro para casa, para trazer a valorização e o reconhecimento. Como fazer tudo isso? Bem pouco tempo atrás, o trabalhador que era reconhecido era aquele que ficava até mais tarde, que compensava de alguma forma. Tem alguns filmes que ainda retratam sobre isso. Vou dar um exemplo de um filme que me veio agora, O Estagiário. O estagiário é um senhor que ele já passou da idade, tinha parado de trabalhar, e ele volta a fazer, mora sozinho, e ele volta a esse movimento de trabalho. E uma das coisas que vai todo mundo embora e chega outra pessoa que está do lado dele e pergunta, você não vai embora? Não, só posso ir depois que a chefe for. Aí o outro responde, então você vai dormir aí. Ele vai embora e o estagiário fica. Depois, no final das contas, como ele é uma pessoa de idade mais avançada, mais velha da empresa, eles trazem essa questão de responsabilidade de quem foi no passado, o conflito de quem é novo e que vai embora mesmo no horário, e o reconhecimento, a valorização daquilo, das pessoas que já trabalharam, que têm conhecimento, que têm uma capacidade, que têm um envolvimento e que pode fazer a diferença em tudo isso. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pode pensar a responsabilidade do tempo. Eu vou fechar
parênteses aqui, já estamos terminando esse nosso programa, gostoso de falar, de ver. Um exemplo prático para vocês entenderem a importância do tempo e como que ele pode ser muito bem aproveitado. Você gosta de andar de avião? Já andou de avião? Já foi buscar alguém no avião ou já ouviu falar sobre avião? Tem um segredo para contar para vocês. Vocês sabiam que a partir do momento que o avião desce, pousou, ele vai parar, os passageiros são na hora que ele para, que abre as portas, a partir da abertura das portas, exatamente 30 minutos é o tempo que aquele avião tem para sair de novo, fechar as portas, sair de novo e ir para o próximo destino. 30 minutos. Observe. O avião chega, os passageiros vão sair, todos os passageiros têm que sair e levar os seus pertences. Enquanto eles saem, e às vezes do lado da frente ou para o lado de trás, mas geralmente é uma saída na hora que você vai estar saindo do avião. Alguns casos, viu, avião muito maiores, você pode sair pelos dois lados, mas geralmente é uma saída só, repare. Enquanto vocês saem, nós saímos do avião pela parte da frente, atrás, já está começando a entrar a equipe que vai cuidar do avião. Limpeza, comissaria de porto, que é as refeições, os alimentos que entram, que saem daquele, entram com novos, os carrinhos saem, depois entram os novos. A manutenção de todos os instrumentos do avião, o abastecimento, a verificação da carga, tira toda aquela bagagem e vai chegar a nova bagagem. Os passageiros têm que estar exatamente no mesmo horário, todo mundo no mesmo portão, para poder entrarem, se acomodarem, e coloca a bagagem em cima, e se ajeita na cadeira, até que tudo esteja certo. Quem está pilotando, os comandantes do avião e mesmo os comissários, eles saem do avião, chegam os novos, eles conversam e avisam, olha, tem tal coisa que precisa ser feita, aconteceu tal coisa no avião. Eles trocam informações, uns vão embora para o próximo voo ou para casa, onde for, e os outros entram, assumem seus postos e começam a fazer a checagem. Nesses instantes, pequenos instantes, que saem os comandantes e entram os outros, o pessoal da cabine, o pessoal da limpeza, já limparam, higienizaram toda a cabine para poder receber os novos comandantes. Todas as poltronas são higienizadas, é recolhido o lixo, passado o aspirador, para que os próximos passageiros recebam aquele avião de braços abertos e limpos. A checagem é feita entre piloto, inclusive o pessoal que está lá na pista, que eles perguntam para olhar isso através de rádio, verifique isso, verifique aquilo, olha a turbina, verifica se não... Tudo é feito em cada aeronave, em cada aeroporto. Quando a gente fala de uma cidade pequena, que tem poucos aviões, tudo bem. E quando a gente fala em cidades enormes, em aeroportos enormes, que tem muito tráfego indo e vindo, perceberam isso? 30 minutos. O que você faz em 30 minutos? O que você pode fazer em 30 minutos? Por isso que a técnica Pomodoro é uma das mais usadas quando a gente fala de gestão do tempo. 30 minutos você foca naquilo que você precisa. Descansa por 5, vai tomar um café, uma água, dá uma volta, volte em 5 minutos e pegue mais 30 para você finalizar o seu trabalho, seja a tarefa que for. Quanto mais consistência você tem naquilo que você faz em 30 minutos, melhor ficam seus resultados. Você com certeza vai trazer muitas novidades para quem está te ouvindo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso espaço, desse papo de hoje. E hoje o papo comigo, Zuleika Tânia, sua presidente da cooperativa, trouxe para vocês os presentes que nós estamos oferecendo pela cooperativa dos nossos cooperados. Isso faz muita diferença. Estou falando sobre gestão do tempo. Afinal de contas, quando eu estou falando sobre Tarrate com meus outros colegas, dificilmente eu falo sobre gestão do tempo. O palco é daqueles que estão aqui. Hoje, uma coincidência, como estava com muitas atividades em muitos outros lugares, eu estou aqui apresentando para vocês. E é claro, tem que falar daquilo que eu entendo mais
e que eu sou especialista em desenvolver para você. Tem uma frase clássica, e todo mundo fala sobre ela. Se você não toma conta do seu tempo, alguém com certeza está tomando conta do seu tempo por você. É isso que você quer? Se você falar que é isso que você quer, tá tudo bem. Mas se não é isso que você quer, então tá na hora de você cuidar. Pense no seu tempo, porque a gente tem uma mania, eu vou dizer que é uma mania, de pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Isso nem sempre é produtivo. Isso nem sempre está certo. A gente só pode cuidar dos outros se nós cuidamos de nós. Pense no seu autoconhecimento, cuide do seu tempo para você primeiro e depois se doe para os outros. E venha conhecer as estratégias que você pode estar usando. Quem faz mentoria comigo geralmente sai muito mais ativo e muito mais feliz. Porque cuidar da saúde mental também é cuidar do seu tempo. Quem sou eu? Eu sou facilitadora, empresária, investidora de microempresas voltadas para o desenvolvimento humano, econômico e social. Eu sou presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo, que faz esse programa todas as segundas-feiras, às 13 horas. Sou membro de alguns institutos, como esse, do Jones Power, recomendo, Confolter do Grupo de Agilidade, sou coordenadora do Instituto Gente, sou doutora da Must University de Miami, sou master da avaliação SOAR em Orlando, tenho prêmios que eu já ganhei nacionais e internacionais, sou casada com o Sérgio, sou mãe do Felipe e do André, tenho 4 pets, Leia, Stitch, Lilo e Nani, uma Ohana. Família quer dizer, nunca mais abandonar ou esquecer. Em tempos de filme de Stitch que retornou, a minha família já está aqui formada, já tem mais de 10 anos com esses pets. Sou especialista em gestão do tempo, produtividade, vendas e tenho a habilidade de apresentar soluções holísticas, aumentando a confiança, a inspiração e a lucratividade. Eu acredito nas pessoas e na sociedade. O mundo pode ser melhor se cada um fizer o seu melhor. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @Suleicatani, _oficial. E espero vocês, caro ouvintes da Rádio Barreirinha, na próxima segunda-feira, às 13 horas, horário do Brasil, 16 horas em Portugal e 17 horas em Paris. Vem com a gente? Obrigada!